Instituto de Química da USP, Introdução à Bioquímica. Nós sabemos que, experimentalmente, foram encontradas 3 distâncias distintas entre oxigênios na estrutura do gelo, e elas são 2,76 angstrom, 4,5 angstrom e 7 angstrom. E nós podemos provar essas medidas? A resposta é sim. Vamos observar agora a estrutura hexagonal simplificada do gelo. E a primeira coisa que a gente tem que reparar é que existem 6 vértices nessa estrutura, e é por isso que se trata de uma estrutura hexagonal. Outro ponto importante é que cada vértice corresponde a um oxigênio. O último ponto que nós temos que destacar é que essa é uma estrutura simétrica, o que vai ser muito importante a gente saber para as nossas futuras demonstrações. Vamos observar essa estrutura um pouco mais profundamente. Nós podemos adotar algumas medidas a ela, como por exemplo, a distância que existe entre oxigênios adjacentes, ou seja, as distâncias que existem entre os oxigênios 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6 e 6 e 1. E essa distância ela é exatamente igual a 2,76 angstrom. E de onde nós tiramos essa medida? Nós vimos anteriormente que são observadas 3 distâncias distintas entre oxigênios no gelo. E dentre essas 3 distâncias, a menor é 2,76 angstrom, que nós podemos concluir que é a distância que existe entre os oxigênios mais próximos na estrutura. Além disso, nós podemos observar que existem mais 2 distâncias diferentes, que correspondem respectivamente aos oxigênios 1 e 3 e aos oxigênios 1 e 4. E por que nós não consideramos a distância que existe entre os oxigênios 1 e 5? Porque essa distância ela é exatamente igual à distância que existe entre os oxigênios 1 e 3. Outra coisa importante que nós temos que destacar nessa figura é o ângulo de ligação entre os oxigênios, que são todos iguais a 104,5 graus. E isso vai ser também muito importante mais na frente para a nossa demonstração. Da figura primordial, nós podemos destacar o seguinte triângulo, que corresponde aos oxigênios 1, 2 e 3. E repare também que existe uma distância entre os oxigênios 1 e 3, e essa é a primeira distância que nós queremos demonstrar. Pela lei dos cossenos, nós sabemos que o lado oposto ao ângulo que nós temos, elevado ao quadrado, é igual ao primeiro lado ao quadrado, mais o segundo lado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro lado, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo que nós temos. Fazendo esse cálculo para o triângulo que nós vimos anteriormente, nós chegamos a uma distância de 4,36 angstrom, que é uma aproximação muito boa. Afinal, o valor experimental obtido é de 4,5 angstrom, sem considerar os erros experimentais. Utilizando o mesmo triângulo utilizado antes, nós vamos demonstrar um dos ângulos que existe dentro dele, que é o ângulo Y em vermelho. E por que nós queremos demonstrar esse ângulo? Nós vamos falar daqui a pouco. Mas a primeira coisa que você precisa entender nessa figura é que agora o lado oposto ao ângulo que nós temos é o de 2,76 angstrom. Utilizando a mesma lei dos cossenos, nós podemos chegar à conclusão de que esse ângulo ele vale 37,83 graus. Nós vamos agora pegar a primeira figura que nós trabalhamos e vamos virá-la frontalmente. E nós podemos ver que são observados apenas os oxigênios 1, 2, 3 e 4. E como nós já calculamos a distância que existe entre os oxigênios 1 e 3, e nós temos aquele ângulo em verde que nós calculamos agora, nós podemos formar um novo triângulo onde a distância dos oxigênios 1 e 4 é representada pela letra H. Nós vamos pegar agora a última figura que nós vimos, e nós vamos somar aqueles 2 ângulos que a gente tinha. Nesse momento, a gente forma um novo triângulo, e o lado oposto ao ângulo que nós temos é o H, que é exatamente o lado que nós queremos calcular e que corresponde à distância entre os oxigênios 1 e 4. Utilizando a lei dos cossenos, nós chegamos a uma distância de 6,76 angstrom, que é também uma boa aproximação, visto que a última distância que nós tínhamos teoricamente era de 7 angstrom.